Nós vamos estudar a palavra de Deus em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. As ofertas de Deus. Dessa vez não é a sua oferta, mas não é a sua oferta para Deus, mas é a oferta de Deus para os homens. O que Deus oferece. E Deus está oferecendo aqui 3 possibilidades. Aos rebeldes Ele está oferecendo uma enchente de um exército inimigo. E Ele vai usar como analogia ou comparação o rio Eufrates transbordando e enchendo as cidades ao redor. E Ele oferece aos servos dele advertência. Aos rebeldes Ele oferece uma enchente. Aos servos Ele oferece uma advertência do tipo: tome cuidado. E aos idólatras e feiticeiros, talvez nem precisaria falar o que Ele oferece, porque já sabemos. Ele oferece aquilo que eles oferecem para as pessoas. O que um feiticeiro idólatra oferece para as pessoas? Maldição. Ele vai oferecer para eles também maldição. Nós já temos estudado no capítulo 7 que Deus oferece para Acaz um sinal. Pede um sinal a Acaz. E Acaz fala: não preciso não. Ele rejeitou o sinal de Deus, sinal de bênção, que ele libertaria Judá da invasão de 2 reis, o rei Rezim e o rei Peca. O rei Rezim da Síria, o rei Peca de Efraim, ou do norte de Israel. Ele disse que levantaria as moscas do Egito, ou seja, o exército do Egito, e as abelhas da Síria. E aí eles iam guerrear contra Israel e Síria. E Deus livrou. Deus até ofereceu para ele um sinal, mesmo que ele não quisesse, ele ofereceu. A virgem dará à luz. A virgem, num contexto imediato, era a esposa de Isaías. Mas a esposa de Isaías era virgem? Tem 2 palavras para virgem, e é uma das palavras usadas, ou seja, uma mulher dará à luz. E essa mulher seria a esposa de Isaías, que ele já tinha um filho. O Senhor volverá. E agora ele vai ter um outro filho. E agora é claro, quando ele fala que vai oferecer um filho, tem uma outra profecia mais adiante, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceria. E o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus ofereceu para Acaz aquele sinal, mesmo que Acaz não queria receber aquele sinal. E Deus livraria Acaz, porém depois Deus traria para Jerusalém, para Judá, um juízo também. E é o que Deus sempre faz. Ele oferece advertência, Ele oferece bênçãos, mas Ele oferece também disciplina e juízo. E aqui Ele está oferecendo então aos rebeldes uma enchente. Então, todos são convidados a entrar nessa água, tá bom? Tem muita água aqui nesses primeiros 8 versículos. Versículo 1, eu estou falando de Isaías 8, tá bom? Versículo 1: Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido, despojo, presa segura. Aqueles que têm a Bíblia aí escrita em hebraico, coitado de vocês, né? Mas a minha Bíblia já vem traduzida aqui: rápido, despojo, presa segura. Alguém quer se arriscar a ler em hebraico? Maer Salau Rapaz. Não é costume da nossa igreja falar em línguas, tá bom? Esse seria
um nome que era para escrever naquela pedra de ardósia de uma maneira inteligível, ou seja, que dava para ler bem. Deus queria que o povo soubesse que ia nascer um filho para Isaías, e esse seria o nome dele. O filho, uma virgem dará à luz, é esse filho aqui, o Emanuel, o Deus conosco. Rápido despojo, presa segura. Versículo 2: tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, o sacerdote, a Zacarias, filho de Jeberequias. Então ele queria pessoas ali que fossem importantes na nação, pessoas de caráter digno, fidedigno, pessoas de confiança, para testemunhar contra Judá o que ele está fazendo. Versículo 3: fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Se quisesse falar, que coincidência, acabei de escrever isso. Deus queria que fosse o nome do filho dele. Então essa profetisa é a esposa do profeta Isaías. Se ela era profetisa, ou só porque ela era esposa do profeta, ganha esse título de profetisa, eu não sei. Mas Deus usaria essa irmã, essa esposa dele, né? Para ela dar esse filho que seria um sinal. O sinal que Acás rejeitou. Você não pode rejeitar os sinais que Deus está te dando. Deus fala através de muitas maneiras. Ele fala finalmente por Jesus Cristo e a sua palavra. Mas ele fala também através dos irmãos, através dos conselhos, através de situações, através de respostas de oração ou pedidos de oração. E através da paz que você sente no seu coração sobre determinados assuntos, ou a perturbação que você sente no seu coração em determinados assuntos. Tudo isso consiste em sinais de Deus. Versículo 4: porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Lembram, né? As moscas, as abelhas. E Deus vai invadir Israel, Reino do Norte, ainda não é o cativeiro, mas é um prenúncio disso, e a Síria também. Ou seja, esse menino aqui, esse Emanuel, vai ser o sinal da libertação de Deus para Judá. Assim como Jesus Cristo, o nosso Emanuel, é o sinal de Deus para a libertação de todo aquele que nele crê. Versículo 5: falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Deus está dizendo aqui que o povo que deveria aceitar as águas tranquilas de Siloé, o que é isso? Siloé fica em Judá. Nós vimos Jesus curar um homem no tanque de Siloé, lembra? Então as águas daquele tanque, águas mansas, tranquilas, Deus está dizendo: ouçam as águas, ou aceitem as águas tranquilas de Siloé. É uma maneira de dizer: aceitem a palavra de Deus. A palavra de Deus vem mansa, vem tranquila, e vocês não aceitaram, mas vocês se derreteram de medo de Rezim, da Síria, de Peca, o filho de Remalias, de Efraim. E agora então vocês, por causa disso, ou seja, porque vocês não ouviram, não aceitaram a palavra de Deus, mas foram rebeldes, não aceitaram essas águas tão tranquilas, agora vocês vão ver a água de verdade, vocês vão ver enchente. Versículo 7: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates,
fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas suas ribanceiras. A Assíria, que não é Síria, Síria é ao norte de Israel, e a Síria é nordeste. Então, das águas que banham a Síria, o rio Tigre, o rio Eufrates, então esse rio vai se encher. Não é literalmente, tá, irmãos? Não é que teve ali uma grande enchente. No livro de Naum, sim, há uma enchente de águas mesmo. Aqui é só uma maneira de simbolizar. Imagina o rio enchendo. Eu vivi numa região que sempre estava enchendo o rio Tamanduateí e o rio Tietê. E a gente perdendo dias de trabalho, e tudo cheio, e tudo inundado, né? Alguns lugares sofrem com enchentes. E aqui, essa enchente é muito grande. Não tem maneiras hidrográficas, que hidrográfico tem a ver com água, né? Não tem maneira do rio Eufrates encher e ir até Israel. É muito longe. Isso não é possível. Mas, figuradamente, Deus está dizendo que as águas do Eufrates vão se encher de tal maneira que vão transbordar nas ribanceiras e elas vão penetrar aonde? Versículo 8: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. É como se Deus estivesse falando com aquele menininho de 2 anos, né? O Emanuel, o filho de Isaías, que tem o nome de rápido despojo, presa segura. Aquele menino era o sinal. Mais ou menos 2 anos, né? Até falar papai, mamãe, até menos do que isso. Foi o sinal que Deus daria para Acaz. Ou seja, o Egito e a Síria vão fazer um favor para Judá, mas também vai se voltar contra eles. Eles vão sofrer porque eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, nós também temos do Senhor muitos sinais. E nós temos do Senhor a oportunidade de sentirmos as águas tranquilas de Siloé. Ouvir a palavra de Deus tranquilamente. Atentar para a palavra, ouvir a palavra. Agora, se nós não ouvirmos, Deus também sabe fazer de tanque de Siloé o rio Eufrates transbordando. São as dificuldades da vida. Agora, essa foi a palavra para os rebeldes. E a palavra para aqueles que não foram rebeldes? Para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, estão atentando para os sinais, ele está dando também uma advertência. Todos nós precisamos de advertência. Todos nós. Ninguém aqui está tão seguro de si mesmo para dizer: eu não preciso de aviso, eu não preciso de advertência. Esse que está falando precisa, você que está ouvindo precisa também. Não despreze as águas tranquilas de Siloé, para que não venham as enchentes do Eufrates. Versículo 9: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Um aviso para as nações, para os que não amam a Deus, para os que não estão perto de Israel. Ele está dizendo para esses povos: não adianta você se cingir. Cingir é amarrar, né? Amarrar os escudos, amarrar as armas, com as cintas deles. Não adianta você se armar, porque você vai ser despedaçado. Porque contra Deus ninguém pode. Versículo 10: forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco.
falando para esses rebeldes, né? Podem fazer o plano que vocês quiserem. Forjem. Forjar é como pegar ferro, esquentar o ferro e bater, né? Na bigorna para formar alguma coisa. Então formem planos. E sabe o que vai acontecer? Esses planos vão ser frustrados. Deem ordem para os seus exércitos. Avancem, ataquem. E as ordens não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. Emanuel. Deus conosco. É o sinal do filho de Isaías, o Emanuel. Claro que nós temos o nosso verdadeiro Emanuel, maior do que aquele Emanuel, é Jesus Cristo. No versículo 11, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Então Deus está falando para Isaías não andar no caminho dos rebeldes, mas atentar para a palavra de Deus. Como ele está falando para todo o Judá, ouçam a palavra de Deus. É uma advertência de Deus. Não ande no caminho de Acaz, não ande no caminho dos rebeldes. E ele diz assim, versículo 12: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Conjuração quer dizer juramento, acordo, aliança. Não façam aliança. E Deus vai falar isso mais para frente, no capítulo 30 e outros também. Não façam aliança. Por exemplo, com o Egito. Não faça aliança com o Egito. E Deus está falando conosco também. Não faça aliança com o mundo. Não faça aliança com os incrédulos. Não faça aliança com a sua própria carne, com Satanás. Não faça aliança. Ouça só a palavra de Deus. Fique nesse caminho. Nunca saia desse caminho. Não tenha medo do que eles têm medo. Porque vocês são um povo diferente. E nós somos um povo diferente. Nós somos o povo de Deus. Como povo de Deus, nós tememos a quem? Somente a Deus. Nós não temos aliança com outras coisas, outras pessoas, outras crenças. Versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Qual o maior medo da sua vida? O nosso maior temor deveria ser andar fora dos caminhos de Deus. Esse é o maior temor que você deveria ter. E Deus está advertindo ao povo que ainda ficou sem seguir Acaz, sem seguir aos rebeldes. Para esses não tem enchente, mas tem advertência. Porque se a enchente pega os rebeldes, ela pode nos pegar também se nós desviarmos do Senhor. Mas nós temos que temer ao Senhor dos exércitos. Ele deve ser o nosso espanto. Mas não Deus propriamente, porque nosso Deus é amoroso, é cuidadoso. Ele vai cuidar de nós com todo carinho, como uma mãe cuida do seu filho. Porém, Ele está dizendo daqueles que estão pensando em se desviar. Se você está longe dos caminhos de Deus, você não pode falar, eu não tenho medo de Deus. Só pode falar isso quem está nos caminhos de Deus. Como Jó, que diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. Mas quem está longe dos caminhos de Deus, tem que falar igual Adão e Eva. Tive medo e me escondi. Versículo 14. Ele, Deus, né? Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Se você ama o Senhor, está andando nos caminhos de Deus, fique tranquilo. Ele é o seu santuário. Você pode entrar como se fosse a casa de Deus. E é a casa de Deus. Ao entrar em oração, você está entrando na casa de Deus.
Mesmo amanhã, segunda-feira, quando a igreja aqui estiver fechada, você pode entrar na casa de Deus, na oração. Hoje à noite, antes de dormir, lá, deitado lá no seu travesseiro, você pode orar a Deus, você está entrando no santuário de Deus. E no santuário de Deus ninguém mexe. Os que tentaram fazer isso foram mortos. Então você está protegido. Esse santuário é uma fortaleza. Mas, se você está fora dos caminhos de Deus, ele não é santuário para você. Ele é o quê? Pedra de tropeço, rocha de ofensa. E para quem que ele está sendo isso? Para as duas casas de Israel, para Efraim e para Judá, reino do norte e reino do sul, para Jerusalém, porque estão andando em desobediência. É uma questão de tempo até eles receberem o juízo de Deus. Você quer ficar debaixo da rocha ou em cima da rocha? Eu quero ficar em cima da rocha. Você quer ficar em cima da rocha ou enfrentar a rocha? Eu quero ficar em cima da rocha. É o santuário para nós. Mas Deus deu para nós essa terrível liberdade a de escolher aonde nós queremos ficar. E algumas pessoas têm escolhido errado, enfrentando a rocha em vez de se refugiarem sobre a rocha, estarem no santuário do Senhor. Versículo 15: muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Esse é o caminho de quem está longe do Senhor. Enlaçado, preso, quebrado. Nós não queremos isso para os irmãos. Nós não queremos isso uns para os outros. Por isso nós temos que orar. Orar para que o Senhor nos mantenha firmes na rocha. Orar para que irmãos não se desviem. Orar para que irmãos desviados voltem. Para que eles não sofram esse enlaçamento, essa prisão, esse quebrantamento. Versículo 16: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O que Deus está dizendo quando Ele diz no versículo 12: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, ou seja, não façam acordo com eles, com os rebeldes. Mas aqui no versículo 16, ele fala: faça um acordo com Deus, resguarda o testemunho, sela, colhe, lacre a lei no coração dos meus discípulos. Palavra de Deus para Isaías. Isaías, pregue aí, pregue a palavra, isso vai colar no coração dos meus discípulos, daqueles que me seguem. Versículo 17, parece que é Isaías falando aqui: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Ou seja, os meus irmãos, os irmãos de Isaías, o povo de Judá, eles estão sendo rebeldes, mas eu quero esperar em Deus. E você quer esperar em Deus? Você quer aguardar no Senhor, ou você quer seguir o caminho daqueles que já desistiram de confiar no Senhor? Versículo 18: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Isaías falando: estou aqui. E os filhos, os dois filhos, um chama-se, um resto volverá, é 7:3, podem olhar o nome do filho dele, 7:3, um resto volverá. Não é Wolverine não, tá? É volverá, quer dizer, um resto, um remanescente vai voltar para o Senhor. Os outros vão se desviar, mas o nome do meu filho, do filho de Isaías, já é um sinal.
já é um testemunho para aqueles que vão ser a minoria, mas que vão ficar, vão continuar discípulos de Deus. E o outro filho é esse que nós vimos, é o Emanuel. O apelido dele é Emanuel. O nome dele é rápido despojo, presa segura. Então Isaías fala: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, eles são testemunho. É como se Isaías estivesse falando para o rei Acaz: Acaz, lembra quando eu falei para você pedir um sinal? Vamos ler isso, irmãos. Capítulo 7, versículo 11. Aqui é a oferta que Deus faz: pede um sinal. E a resposta arrogante de Acaz. Alguém pode ler bem alto? Isaías 7, 11 e 12. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Não vou pedir sinal. Ele até foi meio espiritual, que a Bíblia diz: não tentarás o Senhor. Ele falou: nem tentarei o Senhor. Mas você não está tentando o Senhor, Ele está mandando você, pede o sinal. Mas o orgulho dele, ele achava que estava seguro nele mesmo. Talvez nós também estejamos assim, achando que nós somos muito fortes para não depender dos sinais de Deus, não depender daquilo que Deus está falando conosco através das águas brandas de Siloé. Aí nós vamos ter que ouvir quando vierem as enchentes do Eufrates. Siloé ou Eufrates? Você que escolhe. Santuário ou rocha? Você que escolhe. Então Deus está nos dando essa oportunidade. Então, aos rebeldes, enchente. Aos servos, advertência. E agora para a outra categoria aqui, para os feiticeiros, os idólatras, feiticeiros. Até eu pensei, viu, Rafa? Rafa. Quando você falou que a gente tinha que adivinhar, vai acabar essa reunião de jovens. Tem adivinhos lá? Chutar talvez, né? Então Deus abomina os adivinhos. Deus tem nojo dos idólatras, dos feiticeiros. E Ele tem uma palavra para eles também, uma palavra especial. Por quê? Por que Ele não coloca os feiticeiros com todos os rebeldes juntos? Porque feiticeiro é uma categoria especial. Os rebeldes, muitos deles foram enganados pelos feiticeiros. Os feiticeiros que levaram essas pessoas à rebeldia. Claro, cada um tem sua responsabilidade, mas eles deram uma grande força. Como hoje. Muitos que se dizem pastores, pregadores, curandeiros, eles são feiticeiros, gente. Eles são idólatras. Não tem nenhuma imagem lá. Procura um pouquinho que você acha umas imagens lá. Mas se você não achar, fique sabendo, eles adoram dinheiro. Eles são idólatras. E eles são feiticeiros, porque eles prometem curas, e eles falam que eles curam. E Deus está dizendo quanto aos feiticeiros, versículo 19: quando vos disserem, consultai os necromantes, os que falam com os mortos, e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Chilrear, vou fazer uns sons meio esquisitos. Não vou fazer aqui agora não, porque é esquisito. Uns gemidos, umas coisas estranhas que eles fazem com a garganta. Sempre tem, essas coisas no meio deles. Murmuram: acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, Deus não quer isso. Deus não quer espiritismo. Pessoas procurando uma espiritualidade com os mortos, com os feiticeiros. Deus não quer isso. Deus quer que você busque só ao Senhor, porque Ele é o Deus vivo. Ele não é morto, Ele é vivo. Então nós buscamos ao Senhor. Nós somos vivos que falamos com vivos. Nós não falamos com mortos.
E Deus então está dizendo para você não orar, mas nem para o apóstolo Paulo, nem para São Paulo, nem para o discípulo amado João, nem para São João. Lembre-se disso no mês de junho, julho. Nem para o apóstolo Pedro, nem para São Pedro. Ele não quer que você ore e confie em mortos. Não que esses que eu mencionei estejam mortos, eles estão vivos com o Senhor. Mas para nós eles estão mortos, eles não estão mais entre nós. Versículo 20. Esse é um A craseado, não é? Craseado é esse acentozinho contrário que você tem aí, né? A lei e ao testemunho. Ou seja, para a lei, para o testemunho. A sua dedicação tem que ser para a lei de Deus, a palavra de Deus, tem que ser ao testemunho, que é a palavra de Deus. Não confie nos idólatras, mas em Deus. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou seja, não vão ver o dia, Deus vai destruí-los. Se eles não falam a palavra de Deus, então nós não os seguimos. Eles têm que falar assim: exaltemos a lei, exaltemos o testemunho. Se eles não falarem assim, não os ouça. Faça-os passarem pelo teste. E qual é o teste? É aqui, a palavra de Deus. Esse é o teste. Versículo 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Na hora H, na hora da enchente, na hora das aflições, eles vão olhar para cima e vão falar com Deus. Mas eles não vão orar, eles vão xingar Deus, eles vão amaldiçoar Deus, eles vão profanar as coisas de Deus. Como em Apocalipse. Eles estão sendo queimados com a queimadura do sol e eles olham para cima. E eles amaldiçoam a Deus e ao Cordeiro. Então não pense que o sofrimento faz incrédulos se converterem. O que faz os incrédulos se converterem é a cruz de Cristo Jesus junto com arrependimento. Sofrimento deixa as pessoas mais duras ainda. Algumas pessoas, por causa do sofrimento, é verdade, elas buscam auxílio no Senhor. E algumas delas encontram ao Senhor. E finalizando com o versículo 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Senhor. E levaram o povo a adorar ídolos e orar para os mortos. Então Deus vai lançá-los para o inferno, para as densas trevas. Eu acho que fomos devidamente exortados nessa noite. De que maneira? Os rebeldes serão submersos com a enchente, porque não quiseram ouvir, atentar para as águas calmas de Siloé, a palavra de Deus. Para aqueles que não são rebeldes, mas são servos de Deus, tem uma advertência: ficar no caminho do Senhor. E quanto aos idólatras e feiticeiros, né, esses aí, eles estão no topo da rebeldia. Esses já têm o caminho deles certo, porque dificilmente eles vão se converter. Pela graça do Senhor, alguns poucos se convertem. Então eu não quero enchente na minha vida, eu quero ouvir a palavra de Deus e receber das águas de Siloé. Deus os abençoe. Amém. Senhor, obrigado mais uma vez porque a Tua palavra nos adverte. Ajuda-nos a não sermos rebeldes, mas ouvirmos ao Senhor a Tua palavra, que vem até nós branda, suave. E essa palavra que queremos ouvir. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.